Um tempo atrás eu vi esse testemunho, digamos, de um casal que estava completando 50 anos de casados. Só que não começaram tão bem, eu acho que não estão terminando tão bem. Ele diz: Rosalina, amanhã faremos 50 anos de casados, vou mandar matar um leitão. E ela responde com mágoas: que culpa tem o leitão? Manda matar aquele teu primo que nos apresentou. Alguém disse: é melhor ser solteiro e querer ser casado do que casado que quer ser solteiro. Mas como nós podemos desenvolver um time conjugal que não é exclusivista, só nós dois, mas um time de melhores amigos para o resto da vida? A palavra de Deus nos ensina que casamento é temporário, é vitalício, só tem seu resplendor quando for assim. Mas o nosso casamento aqui na terra é um vislumbre, é um reflexo, é uma metáfora daquele casamento. Não é por acaso que Gênesis 1 começa falando da família e do casamento e continua falando até Apocalipse 22. E em ambos os textos a ideia é que o casamento humano aponta para as bodas do Cordeiro. Naquele dia, nosso casamento chegar à plenitude do seu propósito. Nossos casamentos existem para apontar para aquele dia em que o noivo e a noiva vão consumar o seu relacionamento para o resto da eternidade. Muito embora um curso muito popular no Brasil, Casados para Sempre, parece bonito, mas não é a verdade bíblica. Nosso casamento é extremamente importante, mas por causa daquilo para que aponta, as bodas do Cordeiro. Por isso exige toda a seriedade e importância e alguns pré-requisitos que podemos assim dizer numa perspectiva bíblica. Isso tanto para os jovens aqui presentes. Nós cremos que esse tipo de ensino tem que começar com juniores, no mínimo, preparando para esses momentos do futuro. Então você que é pai, você que é avô, que muitas vezes nós como avós temos uma influência muito grande. Alguns de nós criamos os nossos netos. Não é só isso, os titios e titias. Interessante, voltamos da Nigéria. Alguns países da África é assim. Não é a autoridade dos pais que orienta os filhos, como vamos trabalhar aqui. Na nossa cultura, como autoridade principal. Naquelas culturas é o tio. Ele que negocia, ele que aprova ou não. Ele que determina o preço do dote, se vai ser 7 vacas, vai ser 9 vacas. Aqui é moleza no Brasil, mas lá você paga. Se ela é estudada, tem estudo, então é mais vacas. Se ela tem emprego, é mais vaca. E tio é quem orienta tudo isso. Então, se você é tio, pensa nisso. 3 pré-requisitos. Primeiro, princípios bíblicos, que nós tentamos ressaltar na nossa história pela graça de Deus. É um jugo igual. Ambos são crentes em crescimento, indo na mesma direção. 2, as autoridades e a multidão de conselheiros apoiam o relacionamento. Não somente, tudo bem, vá, faça o que você quiser. Mas estão animados, apoiando, encorajando a família toda, os amigos, os pastores, os mentores. A amizade é o fundamento, a base sólida ou não? Vamos tratar do primeiro, que tem um texto que todos pensam no Novo Testamento, mas não é o único. A dificuldade do relato, eu vou descer para ajudar aqui, do que a Bíblia chama de jugo desigual.
O jugo desigual, alguns de vocês, talvez fazendeiros, não sei se tem do campo agrícola aqui, e conhecem muito bem, o que é uma canga que junta dois bois que se reforçam. Mas imagina ter dois bois da carroça indo em direção oposta. Você não chega a lugar nenhum. Esse é o jugo desigual. O texto clássico é 2 Coríntios capítulo 6, que alguns dizem, não, mas esse texto está falando sobre o crente que participa num templo de ídolos e come a carne lá dentro do sacrifício também. Mas os termos genéricos desses textos são muito mais abrangentes. Se não se aplicam ao casamento, não se aplicam a nada. Não se ponham em jugo desigual. Canga de boi e canguru. De boi forte e boi raquítico. Vai ser mal para ambos. Com descrentes a ideia, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, do diabo? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Os contrastes mais fortes aqui. Mateus, Jesus, no Sermão do Monte, diz, ninguém pode servir a dois mestres, senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus. E as riquezas agora entram na questão também. Por isso, logo em seguida, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Essa questão não é casamento, casar-se ou não casar-se, a questão toda se volta para a glória de Deus, o reino de Deus, a expansão do seu reino, a edificação da igreja e o melhor relacionamento para isso acontecer. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. Deus vai cuidar dessas outras coisas. Agora, fazer a cabeça dos nossos filhos nesse sentido exige muito discipulado. À luz desses textos e tantos outros, inclusive eu tenho um aluno, do mestrado na Palavra da Vida, que fez uma dissertação de mestrado sobre jugo desigual nas Escrituras. Hoje ele é um pastor, plantador de igreja no Nordeste. Trabalho fantástico em que ele fez levantamento. Mais de 80 textos da Palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, o povo de Deus juntando-se com cananitas. Pessoas pagãs. Isso acabou com Israel, a pureza da fé. O que justifica relacionamentos mais íntimos. O que dá propósito ao namoro, se a nossa definição visa um relacionamento sério de casamento. É a complementação de duas vidas, visando o reino de Deus. A fórmula, nós temos um capítulo inteiro no livro que trata disso. Matemática não ajuda nada seu filho passar na prova do Enem, mas ajuda muito na vida. 1 mais 1, para justificar um relacionamento de amizade, namoro, noivado, casamento, tem que ser maior que 2. A soma das... Eu que estou tendo muito exercício aqui. A soma das nossas vidas como conjunto, para justificar, largar todos os outros, assumir os compromissos, os deveres, as responsabilidades, as tristezas, as desavenças, para justificar tudo isso, a complementação das nossas vidas num jugo igual tem que ser maior para o reino de Deus do que se nós estivéssemos separados, sozinhos, solteiros. Como nós vamos decidir isso? Bom, isso chega na segunda pergunta, mas deixa eu contar uma história que eu acho fascinante. Talvez em alguma propaganda, na televisão, você já viu cavalos belgas, lindos, fortes, grandes. Se procurar depois, não agora, na mensagem, no Google, você vai descobrir
que um cavalo belga consegue puxar 4 toneladas sozinho. É incrível a força desse cavalo. Mas, se você juntar um cavalo belga com outro cavalo belga, nunca se conheceram, na mesma canga, conseguem puxar 12 toneladas. Isso não faz sentido. 1, 4. 2, 8. Não, 2, 12. Juntos vão mais longe. Juntos são mais fortes. Juntos se reforçam. Mas tem mais. Se vocês treinar 2 bebês, filhotes de cavalo belga, e crescem juntos, ao ponto de se conhecerem em todos os sentidos, não são 12 toneladas, mas esses 2 cavalos belgas puxam 16 toneladas. É totalmente fora de cogitação, mas esse é o poder do que nós chamamos o jugo igual. Uma dica muito prática para os jovens, especialmente os jovens presentes, para os que lidam com jovens adolescentes e para os pais. Tipicamente, nossos encontros, todo mundo se apronta, produz, vai para Pizza Hut, McDonald's, o grande shopping, ambientes controlados, perfeitos, até românticos. Esse não é o lugar de descobrir se 1 mais 1 é maior que 2. O melhor lugar para avaliar um relacionamento visando casamento está no contexto de serviço a outros. A igreja é o melhor lugar para isso. Não é no shopping, mas numa viagem missionária. Acordando depois de uma noite inteira, indo para o interior, naquela mesma Kombi, ônibus, com hálito ruim, cabelo desproduzido. E agora servir crianças de rua, segurar meninos e meninas com o nariz escorregando que nem o Rio Tietê de São Paulo. É nesse contexto que você percebe qual é o coração dele, como é o coração dela. E se é uma pessoa que combina, que complementa, que te leva mais longe, no contexto de servir outros, agora 1 mais 1 é maior que 2. Anos atrás, um professor meu de seminário deixou essas 3 decisões mais importantes da vida. Eu nunca esqueci, eu sempre repasso para outras pessoas. Para ser um jugo igual. Eu creio pessoalmente que uma aplicação ou implicação disso não é somente 2 crentes, mas 2 crentes que estão indo na mesma direção, que têm os mesmos propósitos, mesmo coração. Nem todos têm que ser missionário, pastor, educadora cristã. Mas a primeira pergunta é: quem é o seu mestre? Ninguém pode servir a 2. Então, até tomar essa decisão, quem é que manda na minha vida, não pode namorar. 2, qual é a sua missão? Essa questão é divisora de águas. A maioria dos adolescentes, vamos ser bem sinceros, não tem a mínima o que Deus os chamou para fazer na vida. Como você vai se juntar a outro cavalo belga se você nem sabe em que direção vai puxar 4 toneladas? Para que Deus te chamou? Não tem que ser tão específico. Deus me chamou para ser empresário em Papua Nova Guiné. Deus me chamou para ser missionária em Venezuela. Não, eu estou falando de uma missão geral da vida. Como você vai investir a sua vida? Como vai tomar essa decisão? Tentando. Sou eu ou não? Se você não sabe qual a sua missão, agora sim, terceiro, mestre, missão, matrimônio.
Mestre, missão, marido, mulher. Agora, nesta ordem, você tem condições de começar a pensar quem seria a melhor pessoa num jogo igual para realizar os propósitos de Deus. Casamento humano, começando com o namoro, o noivado e o casamento em si, não é sobre a minha felicidade. Eu não caso para alguém que vai inflar minha autoimagem e autoestima. Casamento é sobre um time que juntos serve a glória de Deus, alcança pessoas. Espero que isso ajude. Segunda pergunta-chave, pré-requisito. Para um namoro, noivado e casamento que glorifiquem a Deus, o que as autoridades dizem? As pessoas que Deus soberanamente colocou, já contamos um pouco da nossa história, como foi duro nos submeter aos meus hoje sogros, quando falaram, vocês não podem se noivar agora. E todo mundo estava, que isso, cara? Você que manda, é sua vida, é seu casamento. Não. Deus colocou essas autoridades na nossa vida, e até hoje são entre nossos melhores amigos, tem nos abençoado tanto, os seus conselhos e muito mais. Tantos versículos bíblicos dizem isso, é totalmente contra a cultura. E você não começa com filho de 25 anos fazendo sua cabeça, você começa com seu filho de 4, falando sobre todos estarão envolvidos nessas questões. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros, a ideia é conselheiros sábios, que têm a perspectiva de Deus. Há segurança. Onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Esses conselheiros são como aqueles espelhos no volante do nosso carro que nos dão no lateral a visão de pontos cegos. Quantos de nós, sem consultar o espelho do lado, fizemos uma besteira, nós tentamos ultrapassar, mas tem carro ali. Nós temos que olhar bem para o ponto cego. Quando pessoas se envolvem em relacionamentos íntimos, especialmente, como veremos, quando se envolvem fisicamente com outra pessoa, tudo se ofusca. Os seus olhos não veem mais claramente se nós não resgatarmos nossa influência como pais. Eu abro o meu coração, estou muito triste com o que eu vejo, mais nos Estados Unidos e na Europa do que aqui ainda. O que nós percebemos é que, a partir dos 12, 13 anos, os pais acham que não podem mais influenciar, não podem perguntar a vida particular do filho, eu não tenho direito de saber o que está acontecendo. Quando visitamos amigos e parentes até nos Estados Unidos, e nós naturalmente fazemos perguntas dos jovens, adolescentes, eles abrem o coração, falam, e os pais chegam, o que meu filho falou? O que ele está fazendo? Ele está namorando? Ele vai terminar a escola? Ele está estudando? E você não sabe. Vocês são os pais. Não deixe que isso influencie, contamine. Nós queremos nos posicionar. Na quinta-feira à noite, vamos trabalhar isso. Como nós podemos nos posicionar para terminar a paternidade como melhores amigos dos nossos filhos. O equívoco, a maioria dos pais hoje tenta começar a vida como o maior amigo e termina como inimigo. Nós começamos como autoridade para terminar com amizade. Se você inverter o processo, vai dar mal. Submissão às autoridades que Deus colocou nas nossas vidas nos ajuda a caminhar dentro da sua vontade. Ele direciona, todo mundo desesperado para saber a vontade de Deus. E uma das principais maneiras de saber isso é através dos progenitores, dos pastores, dos amigos, daqueles que são autoridades. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Essa palavra submissão é palavrão em nossos dias. Nós somos revolucionários, mas eu quero que vocês pensem no que eu chamo uma teologia bíblica de submissão. Submissão é característica
de Deus? A Trindade. O Espírito se submete ao Filho. O Filho ao Pai. Existe uma hierarquia na Trindade, mesmo tendo total igualdade na essência. Submissão não é do inferno, rebeldia é do inferno. O maior rebelde do universo, o maior insubmisso, que semeia isso na Bíblia toda, na vida de nós, é Satanás. Satanás subverteu a ordem bíblica de submissão como anjo da luz. Ele queria ocupar o lugar de Jesus. E como ele semeia isso, ele começou no jardim do Éden. Mal havia Deus criado o homem e depois a mulher, dado instruções para o homem antes da mulher existir, sobre como governar, liderar, pastorear, proteger o jardim e sua esposa. O inimigo chega e sabe o que faz? Sussurra no ouvido de quem? Da mulher. Ela nem fora criada quando Deus deu instruções, porque não tem peito para falar diretamente para o homem, porque ele sabia exatamente o que Deus tinha falado. Já está afastando o marido da mulher, a mulher do seu marido. Insubmissão e rebeldia tem o cheiro sulfúrico do inferno. Submissão é característica de Deus. Todos têm a responsabilidade de submissão. A Bíblia diz: todos se submetem para Deus, o cidadão para o governo, ovelhas para seus pastores, jovens para os mais velhos, esposas para maridos, filhos para pais, servos para mestres. Um pastor disse: submissão é o sabor do cristianismo. Nós temos que resgatar, mas para isso temos que fazer lavagem cerebral com águas puras. Lavagem cerebral com água poluída é ruim, mas com água pura, cristalina, é coisa boa. Satanás é o campeão mundial de insubmissão. Quis colocar seu trono acima do trono de Jesus, subverteu a ordem bíblica no jardim, abordando Eva e não Adão. Invertem a ordem divina, incitam confusão, tumultos, guerra, lares desfeitos e miséria. Tem o sabor do inferno. As autoridades e a multidão de conselheiros aprovam, encorajam, esse relacionamento faz bem. Ou você ouve coisas assim: Maria, você não é mais a mesma depois que você começou a namorar João. Você excluiu todas as suas amigas. Parece que você anda mais triste, preocupada. Esse tipo de testemunho, o que os pais veem também, preocupa muito. Quando nós nos colocamos debaixo do guarda-chuva das autoridades que Deus colocou em nossa vida, nós encontramos paz e prosperidade. Se nós nos deslocarmos do lugar da bênção, estamos expostos à chuva sulfúrica do inferno. Mas talvez uma palavra para os pais também. Se você adotar padrões não bíblicos, não gosto da cor desse rapaz. Mas eu queria alguém que fosse engenheiro, não um trabalhador comum. Mas eu queria que tivesse uma família que vem de tal lugar. Cuidado. Se as autoridades se deslocarem da vontade de Deus e princípios bíblicos sobre um relacionamento, agora nós estamos fora do lugar. Vamos falar um pouco mais sobre a importância das autoridades, especialmente dos pais. Eu queria que minha esposa nos ajudasse aqui. Na medida do possível, tem culturas familiares, cada família é diferente, nem sempre tudo isso é possível. Mas se como pais e também líderes da igreja, mentores, eu falo mais sobre isso depois, podemos fazer parte e acompanhar o progresso do relacionamento, do namoro, conhecer, passar tempo uns com os outros. Isso faz muito para mesclar famílias depois. Pode comentar o encontro dos pais e o estágio dos noivos.
Nem sempre é possível, mas às vezes sim, com 6 filhos, cada um tem sua história, foi diferente. Mas quando você conhece os pais do namorado, namorada do seu filho, da sua filha, como é gostoso poder encontrar como pais para juntos direcionarem o namoro. O nosso filho primogênito namorou, ele gostou de uma menina da nossa igreja e os pais dela eram muito amigos nossos e nós, como 2 pais, sentamos. E agora? O que a gente acha? Está na hora de deixar namorar ou vamos esperar um pouquinho mais? E a gente ia direcionando, ajudando os nossos filhos a saberem. E isso deu uma segurança muito grande para eles também. Às vezes não dá, às vezes o outro casal nem não é crente, ou você não conhece, ou mora em outro lugar. Mas, quando possível, é muito bom. Estágio dos noivos seria conhecer muito bem a família do outro. Quando Davi veio para o Brasil e ficou aqueles 2 meses na minha família, em Atibaia, na casa deles, ele conheceu aspectos de mim que não tinha como ele conhecer sem conhecer o Brasil. Eu passava tempo na casa dele e eu conhecia o Davi de uma outra forma. Então, os nossos filhos, quando eles tinham essa amizade com propósito, não é nem namoro ainda, o nosso incentivo era de investir, de gastar o máximo de tempo na casa do outro para conhecer bem e também o restante do tempo na igreja, em ministérios da igreja. Eram lugares muito propícios para se conhecerem e você pegar o jeito, assim, tradições da família e coisas assim. Muito bem, pode continuar. Proteger a pureza e o testemunho do casal. Não tem, são ideias, são coisas que nós aprendemos com outras pessoas, mas os nossos filhos queriam alguma lembrança, algo que carregava junto com eles, para ajudar a lembrança da importância de se manter puro para o seu casamento, seu futuro casamento. O que nós fizemos? Com as meninas, as nossas filhas, nós compramos um pingente de ouro, num formato de um cadeado com um coração embaixo. Ou às vezes é difícil encontrar. Ou um coraçãozinho com o buraco de chave. A gente comprou o pingente e compramos a chave. Então, quando adolescente ainda, a gente saiu com a filha e explicamos tudo o que era o nosso entendimento sobre o namoro e tudo, e que nós que éramos os guardiões do coração dela. Então, nós demos para ela o pingente de ouro e o pai guardou a chave do coração. Não. Porque era nosso dever. Bom, aí vai mostrar depois. No casamento, fez parte da cerimônia entregar, então, a chave para agora o noivo que se tornou marido, que agora seria o guardião do coração dela. E é nessa hora que ele falava, não, vou engolir a chave, não tem chave não. Agora, os meninos não queriam um pingente de ouro, né? Eles queriam uma coisa mais masculina. Então, 2 deles, eles mandaram fazer um anel de prata, bem masculina, mas que tivesse uma chave e um coração. Mas para os 3, nós compramos um pingente de ouro, colocamos dentro de um baú. Nesse baú, fechamos com cadeado e ficamos com a chave. E esse baú ficou em cima da mesa deles, no quarto deles. E no casamento, esse baú entrou, nós abrimos, então entregamos nós demos o coração para o filho, que então deu para a sua esposa, ele entregando o coração para ela. São ideias, coisas que podem fazer. Agora, a nossa nora, a Adri, ela não tinha isso, os pais não fizeram nada disso com ela, mas ela ouviu dessa ideia, então ela mesma, foi um retiro de adolescentes que a gente estava lá, e ela comprou um pingente de ouro e colocou numa tornozeleira, era algo muito pessoal dela, ela não contou para ninguém, nem para os pais. E daí, logo antes do casamento, ela falou para os pais o que ela havia feito. E daí ela escreveu uma carta, né? Ou ela pediu para o pai falar alguma coisa, não lembro exatamente. Mas ela decidiu fazer por si mesma, porque ela queria um sinal, algo para lembrar da importância de guardar a sua pureza. As primeiras 2 perguntas. É um jugo igual? 1 mais 1
dá mais que dois. São crentes em crescimento, na mesma direção. O que dizem as autoridades, as pessoas que influenciam, os líderes, pastores, amigos sábios? A terceira pergunta é: a amizade é a base do relacionamento? Infelizmente, muitos estão invertendo as coisas. Essa palavra não é indígena, mas é a palavra intimidade oposta. Esse tem sido o costume de muitos, de virar o mundo de ponta cabeça. Ou seja, o que Deus valoriza, o mundo banaliza. O que Deus ama, o mundo odeia. O que Deus ama, o que o mundo ama, Deus odeia. Nós temos que resgatar, porque os nossos filhos, nossos jovens, nós também, estamos sendo expostos a semana toda a águas poluídas, até forçosamente bebendo nas coisas que vemos, percebemos. Às vezes nós trazemos essas águas poluídas para dentro da nossa própria casa. Mas quando banhamos os nossos filhos nos princípios pristinos, cristalinos, límpidos da palavra de Deus, quando encorajamos a amizade em grupos, de forma saudável, debaixo da supervisão, para não desenvolver uma intimidade precoce que Deus criou. A intimidade sexual é invenção de Deus, não do diabo. Deus não é o estraga-prazeres do mundo. Ele quer, porém, uma vida plena de intimidade sexual, apontando mesmo para a sua própria intimidade na Trindade e do que Cristo e a igreja gozam juntos de forma pura. O plano dele é o melhor plano. Hoje, pelos enganos do inimigo, somos como aquele sujeito naufragado numa ilha deserta, cercada pelo mar, morrendo de sede, sem água doce na ilha, que finalmente cede e começa a beber água salgada. Sabe o que acontece? Morre, encharcado de água e desidratado. Essa ilustração caracteriza o nosso mundo, em que a pornografia, o sexo ilícito, intimidade precoce, são águas salgadas, mas não saciam, porque não é como Deus planejou. É como uma droga que precisa mais e mais e mais, morre desidratado sexualmente, encharcado com sujeira. Nós temos que resgatar a simplicidade, a inocência. O livro de Provérbios, eu tenho lecionado há 30 anos na Palavra da Vida. São 4 termos que descrevem uma progressão em relacionamentos que eu acho muito interessante. A primeira palavra que descreve relacionamentos é colega. São pessoas talvez dessa sala, uma sentada daquele lado, outra do outro lado, frequentam a mesma escola, coisa assim. Segundo nível, um pouco mais próximo, vizinhos, talvez na mesma pensão da faculdade, na mesma turma, talvez no mesmo grupo pequeno da igreja célula. Agora passa para o nível em que o compromisso é maior. A palavra hebraica é traduzida aquele que ama, é uma decisão de se dar sempre para o melhor da outra pessoa. Esse nível é um divisor de águas, onde você tem que ter muitos critérios antes de permitir que alguém passe de ser colega vizinho para alguém que você vai dar vida por ela. Mas o quarto e último nível, só aparece 3 vezes um termo hebraico no livro de Provérbios, que é traduzido maior ou melhor amigo.
A ideia é de uma intimidade tal de mesclar de almas. Pode ser usado de 2 homens, 2 mulheres, sem nenhuma conotação homossexual. A ideia é de um compartilhar de vida em que eu dou a minha vida por essa pessoa. E essa palavra descreve casamento no livro de Provérbios. Para chegar nesse momento, a pessoa precisa passar por provas de confiabilidade e compatibilidade. Qualidade de provocar sempre melhoras no caráter do outro. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu colega. Conselhos sadios e fidelidade que não terminam. Eu já ilustrei isso, mas a ideia é que esse relacionamento significa considerar uma outra pessoa, no namoro, noivado, casamento, numa esfera crescente, o privilégio de ser a principal talhadeira, esculpindo a imagem de Jesus em sua vida. É isso que cônjuges cristãos fazem. O Espírito Santo é escultor amor, ele usa o martelo da palavra, aplicada no amigo, namorado, noivo, cônjuge, para nos revelar onde não parecemos com Cristo Jesus. Para chegar nesse ponto, precisamos desenvolver todos os aspectos de uma amizade antes de qualquer envolvimento físico que tende a ofuscar tudo. De desenvolver uma amizade profunda, centrada em Cristo, uma vida outrocêntrica, antes de um compromisso de namoro, amizade com propósito. E uma dica muito importante, especialmente na igreja, antes de iniciar um novo namoro, de verificar que relacionamentos do passado, quebrados talvez, foram acertados na melhor das hipóteses. Nós recomendamos muito que os pais ensinem os seus filhos padrões baseado no que nós temos trabalhado aqui. A minha esposa falou adolescente, acho que nós fizemos isso com nossos filhos num jantar especial com 12 anos de idade, 11 anos. Hoje, o mundo já chega tão cedo que nós queremos que esses princípios também cheguem cedo. Deixa eu terminar com uma última ilustração sobre a importância de amizade antes da intimidade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de frequentar, ser convidado para uma churrascaria daquelas. Agora não é hora de falar sobre isso, porque o pastor nem nos alimentou, à noite nos levou, não, foi bom, por quilo à tarde. Só que quando você chega na churrascaria e você não tomou café, você não almoçou, porque você sabe o quanto custa, e você sabe, lá tem tudo, filé mignon, picanha com bacon, camarões desse tamanho, frutos do mar, queijos, tudo que você pode deliciar, está à sua espera. Não toma café, não almoça. Finalmente você chega, só que tem uma lista de espera. A sala está cheia e falam vai ser pelo menos 45 minutos, mas você vai ter esse vibrador e você pode passear no shopping e quando é sua vez, e é a sua vez. Tudo bem, você está meio já com cãibra no estômago, de fome, mas vai passeando, olhando vitrines e tudo isso, e chega a hora que você não aguenta. E você encontra um vendedor de pipoca na praça, só que aquela pipoca parece que foi feita 3 dias atrás. Tem coca também, só que a copa sem tampa, exposta ao sol e totalmente morna, mas você está com tanta fome, tanta sede, que você compra a pipoca, começa a enfiar, você coloca, bebe a coca, quando de repente,
É minha hora. Só que você já comeu na praça. E você comeu mal. E não tem mais vontade de picanha ou alho. Porque você comeu pipoca estragada. São tantos e tantos dos nossos jovens que estão comendo essa pipoca. Deus reserva uma vida inteira de prazeres, de amizade, de companheirismo, de missão, de intimidade sexual. E nós estamos vendo cada vez mais jovens que estragaram tudo isso, todo o prazer, toda a surpresa, a fórmula que eu tenho aplicado no aconselhamento muitas vezes, a ideia, e nós temos comprovado isso, quanto mais experimenta a pipoca do sexo antes do casamento, muito menos picanha você come depois. Estragou a festa. Gente, nós temos que resgatar esses princípios, mesmo quadrados, obsoletos e retrógrados que parecem. Nessas 3 áreas, ao orientarmos e ao experimentarmos para os jovens presentes. Em primeiro lugar, é um jugo igual. 1 mais 1 é maior que 2. Estamos buscando as autoridades para verificar que não tem pontos cegos que nós não estamos percebendo. Estamos realmente desenvolvendo uma amizade profunda antes de avançarmos para compromissos mais sérios. Namoro e noivado importam? Por causa daquilo que nós vamos ver amanhã à noite. A família importa. O casamento importa. À luz da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo tempo que nós investimos para refletir um pouco, de forma contra a cultura, com certeza, mas à luz da Tua palavra, sobre esses relacionamentos que nem existiam nos tempos bíblicos, mas os princípios permanecem. Ajuda-nos como jovens, como pais, conselheiros, amigos, avós, tios, irmãos, a sermos sábios e orientar outros de forma sábia, à luz da Tua palavra, para a Tua eterna glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.